O grande debate das eleições 2024 para a Prefeitura de Aracaju. Pelos princípios democráticos estabelecidos pelo empresário Walter Franco, que norteiam as atividades do Sistema Atalaia de Comunicação, os candidatos, são 5 candidatos dos 7 candidatos e candidatas que estão na disputa pelo cargo de prefeito ou prefeita da capital de Sergipe, e os partidos possuem representação na Câmara Federal, e aqui conosco Candice Carvalho, Niuly Campos, Zé Paulo, Emília Correia, Luiz Roberto e Daniele Garcia. A candidata Iandra Moura, União Brasil, apesar de ter confirmado presença, decidiu não participar desse confronto democrático. Esperamos que todos aproveitem ao máximo esse espaço ofertado para a troca de ideias sobre o futuro de Aracaju. Além da TV Atalaia, também transmitem o primeiro grande debate das eleições 2024 as rádios Nova Brasil, Transamérica e Cidade de Simão Dias. O canal da TV Atalaia no YouTube e o portal A8SE. Este debate não tem amarras e foi projetado para promover uma discussão real sobre o pensamento político e administrativo dos postulantes ao comando da cidade. Durante 4 dos 5 blocos deste debate, os candidatos estarão trocando perguntas de temas livres entre eles. A posição dos candidatos, aqui no estúdio, foi defendida por sorteio realizado agora há pouco e estabelece a ordem de participação. Então, vamos, neste momento, às regras do primeiro bloco. A participação será em ordem crescente. Cada candidato ou candidata fará uma pergunta e responderá a uma pergunta. Todos terão direito à réplica e tréplica. Os tempos serão os seguintes: pergunta, 30 segundos. Resposta, 2 minutos. Réplica, 1 minuto e meio. E tréplica, 1 minuto e meio. Os tempos precisam de atenção e devem ser seguidos pelos debatedores. Quem ultrapassá-los terá o microfone cortado e a vez repassada. Lembro também que o candidato que se sentir pessoalmente ofendido por alguma colocação dos oponentes pode solicitar direito de resposta. Esse pedido será avaliado por nossa comissão de advogados e, se for o caso, concedido no bloco da solicitação ou posterior. Esse tempo extra será de 1 minuto. E para a primeira participação, eu peço que se dirijam ao púlpito central as candidatas Candice Carvalho e Niuly Campos. Eu lembro as duas da necessidade de completa observância aos tempos. Então, candidata Candice, a senhora tem 30 segundos para formular sua pergunta. Bom, recentemente a gente viu a 23ª parada LGBTQIA+. Foi uma parada muito bonita na Orla de Aracaju. Eu não pude estar presente junto com a nossa vice, professora Rosângela, porque estávamos com um compromisso com o presidente Lula. E aí, diante da nossa preocupação em relação a essa população, e a gente vê que ela se torna invisível às outras candidaturas, eu queria saber, candidata, qual a sua proposta para a população LGBT? Candidata Niuly, a senhora tem 2 minutos para responder. Eu quero começar conversando com o povo de Aracaju, dizendo que eu sou essa mulher, mãe, me apresentando, é para essa câmera? Me apresentando aqui para o povo de Aracaju, dizendo que sou candidata a prefeita de Aracaju e que está na hora de Aracaju ter uma prefeita. E uma prefeita que cuide das pessoas de verdade e uma prefeita que, sobretudo, olhe para a população mais vulnerabilizada em Aracaju, dentre elas a população LGBTQIAPN+. Mas é fundamental que, antes até de continuar respondendo, Candice, eu faça uma observação. Estou aqui em respeito ao povo de Aracaju, porque acho que é muito desrespeitoso que haja qualquer tipo de conversa de uma candidata anteriormente ao debate com alguém que iria mediar o próprio debate.
É lamentável que eu repudio esse tipo de postura, mas ainda assim vim porque acho fundamental a gente seguir no debate, porque não tenho nada a esconder, porque estou aqui para dialogar com o povo de Aracaju. E isso é importante. Mas é fundamental entender que isso também não nos surpreende, porque esse tipo de prática da extrema-direita é uma prática que é comum no dia a dia deles e que depois se vendem como pessoas de bem. Isso é importante dizer que está na hora do povo de Aracaju entender qual é a verdade das coisas. Em relação à população LGBTQIA+, Candice, o nosso programa em Aracaju, ele tem um viés específico que fala de Aracaju diversa. E essa Aracaju diversa é um Aracaju que respeita as subjetividades de sua gente. Nós vamos realizar política pública específica para a empregabilidade da população LGBTQIA+. Nós vamos garantir que essa população seja ouvida e que ela tenha condição de ser acolhida em espaços específicos para as suas especificidades, inclusive na saúde. Nós vamos reduzir as filas e as dificuldades que essa população enfrenta e os preconceitos que são inerentes a esses atendimentos, a partir da formação continuada do servidor e da servidora pública para a atenção específica da população LGBTQIA+. Mas, além disso, é preciso também respeitar essa população e garantir que eles possam... Muito obrigada. Candidata Candice, a senhora tem 1 minuto e meio para a réplica. Eu concordo com a candidata Niuly no quesito da ética. É bom essa oportunidade que a TV Atalaia proporciona a todos nós candidatos para que nós possamos estar cara a cara com a população, trazendo as nossas ideias. E as pessoas observem o comportamento dos candidatos antes, durante e depois do debate, ao longo de toda a campanha. Mas eu também tenho informações, candidata, e povo de Aracaju, aracajuana e aracajuana, sobre as nossas propostas em relação a essa população tão vulnerabilizada, especialmente a população trans. Ok, Candice? Não, tem mais. A gente vai estabelecer um conselho municipal para que se fiscalize essas políticas públicas. A gente vai trazer também um fundo especial para que a gente viabilize as políticas públicas de proteção a essa população vulnerável, políticas de saúde, políticas de educação, sim, porque a gente precisa dar autonomia para essas pessoas, homens e mulheres trans, especialmente. Um EJA vespertino seria essencial para que essas mulheres e esses homens possam estudar no horário que não seja o de trabalho. Então, a gente tem consistência, a gente tem um plano de políticas públicas municipal para essa população que tanto sofre hoje em dia. Candidata Niuly, a senhora tem 1 minuto e meio para a réplica. Pois bem, é isso, Candice. Eu penso que nós estamos precisando entender em Aracaju que há candidaturas colocadas que, embora no discurso se coloquem a favor das vulnerabilidades da população LGBTQIA+, da população negra, da população que mais sofre em nossa capital, a verdade é que, na prática, essas pessoas são pessoas que defendem políticas que atentam contra a vida daqueles que estão mais vulnerabilizados. Basta dizer que a candidata Emília Correia defende um partido em que o seu líder maior chegou na presidência da República dizendo que preferia ter um filho morto a ter um filho LGBTQIA+. Isso é muito grave, porque essa compreensão de mundo não é uma compreensão que pode governar Aracaju para todas as pessoas. Portanto, nós precisamos, sim, formar profissionais e trabalhadores da saúde voltados especificamente para as especificidades da população LGBTQIA+. Nós precisamos fazer campanhas educativas contra o machismo, contra o racismo, contra a LGBTfobia, que acontece, inclusive, dentro do transporte público. Nós precisamos incentivar e impulsionar a política de apoio à diversidade, como, por exemplo, as paradas que acontecem, que são paradas culturais, afirmativas desses direitos. Então, há muito trabalho a ser feito para essa população. Mas é preciso dizer que quem está aí até agora não fez. Não fez porque os números apontam como essa população ainda sofre em Aracaju e como não tem acesso aos empregos. Bom, a candidata Niuly continua no púlpito e a candidata Candice retorna à sua poltrona. Eu chamo para o debate o candidato Zé Paulo. E seguindo a ordem crescente que regula as participações neste primeiro bloco, a candidata Niuly, em quem deve perguntar.
Candidata, a senhora tem 30 segundos para formular sua pergunta. Candidato Zé Paulo, seu Partido Novo votou no Congresso Nacional contra o piso dos profissionais da enfermagem. Então, considerando a importância desses profissionais e a importância de uma saúde pública com profissionais valorizados, eu gostaria de entender se o senhor não é a favor do fortalecimento desses servidores públicos aqui no município de Aracaju. Candidato, o senhor tem 2 minutos para responder. Bom, o Partido Novo, ele é um partido com um DNA liberal. Ele entende que a melhor forma de regular o mercado é permitindo que as contratações elas se deem de forma livre entre empregados e empregadores. Aquilo que parece, a princípio, algo positivo, dizer que ninguém pode receber abaixo de um valor determinado, de um piso, acaba se transformando num problema. Porque, primeiro, nem todos os municípios conseguem pagar esses valores. Então, a ideia de um piso, ela passa por uma proposta que é absolutamente demagógica. Em determinadas situações, municípios simplesmente não teriam condições de pagar o piso salarial a esses profissionais. Então, como é que funciona a regra ou como funcionam as regras de fixação de remuneração? Num debate franco, num debate aberto entre os profissionais, através dos seus sindicatos, inclusive, e os patrões. Não adianta dizer que no papel um valor será determinado, será X, se na prática não se sabe como se poderá cumprir o piso salarial. Então, a pergunta que sempre se faz quando há propostas desse tipo é: e quem paga? De onde sai o dinheiro? Porque o Estado ele não produz riqueza. A riqueza ela sai das entidades privadas. E o Estado tira um pedaço dessa riqueza para redistribuir à sua população. Se eu estabeleço um piso e não quero fazer uma proposta demagógica, o mínimo que eu preciso fazer é dizer de onde sai o dinheiro. E nunca houve uma preocupação em oferecer esse tipo de dado, razão pela qual o Partido Novo defende que, de forma responsável, essa negociação ela se dê entre as partes, sempre com a indicação dos recursos, da fonte desses recursos. Candidata Nilde, a senhora tem 1 minuto e meio para a réplica. Muito me admira, candidato, o senhor que é um servidor público, procurador com salário altíssimo, não defendeu o servidor público da saúde no município de Aracaju, mas é isso que eles pensam. Essa turma sempre diz que falta dinheiro quando a ideia é garantir direito para você que está nos assistindo. Quando a ideia é garantir que você, que foi o profissional que mais trabalhou durante a pandemia, profissional da enfermagem, possa ter respeito e dignidade na sua profissão. O que acontece, candidato, é que existe sim dinheiro, que é preciso buscar a fonte de custeio sim para o pagamento desse piso. Em Aracaju nós temos um orçamento de mais de 2 bilhões para a saúde. E é fundamental entender que na medida em que a gente diz que não é possível valorizar servidor, nós não teremos serviço público funcionando na ponta. Porque é isso que acontece hoje em Aracaju. Hoje, nós temos uma saúde em Aracaju que segue a lógica do Partido Novo. Uma saúde absolutamente privatizada, onde a gente pega o grosso do orçamento público e entrega na mão de organizações privadas, de organizações sociais. Esse grosso do orçamento que poderia ser gerido pela prefeitura para garantir que você não tivesse fila quando fosse na unidade básica de saúde, que o profissional lhe recebesse, você tivesse saúde integral, valorizando ali aquele profissional que está concursado na unidade básica de saúde e que cria uma relação direta com aquela pessoa na comunidade. Isso não é possível quando a gente não investe de verdade a partir do investimento público. E a gente acredita nesse conto da carochinha de que todas as vezes que a gente fala de direito do servidor, a gente não tem orçamento para garantir. Então, candidato Zé Paulo, o senhor tem 1 minuto e meio para a tréplica. Bom, primeiro eu quero dizer que eu sou procurador do Estado porque passei no concurso, né? Então, sou um servidor público porque fui aprovado no concurso. Segundo, eu jamais desvalorizaria o servidor até por ser servidor. Houve aí uma distorção da candidata em relação ao que eu falei. Eu não falei em nenhum momento que não deve ser valorizado o servidor. Ela mencionou Aracaju e disse que tem dinheiro. Da onde? São essas propostas irresponsáveis que acabam desacreditando a política. Porque se bastasse colocar no papel o valor, eu diria assim, salário do servidor, R$30 mil. Que beleza, que bom candidato. Isso não é possível. Então, é preciso, primeiro, indicar a fonte de custeio, para depois dizer, eu posso pagar esse valor. Depois, essa proposta não foi de Sergipe, essa proposta ela circulou nacionalmente. Vale dizer, não era só Aracaju que teria que pagar o piso. Se fosse aprovada a lei,
todos os municípios de Sergipe e de todos os estados do Brasil também teriam que pagar o piso. A pergunta é, os senhores acreditam que todos os municípios teriam condições de pagar o piso proposto? Os senhores acreditam que num país do tamanho do Brasil é possível estabelecer um piso lá em Brasília e pagar para todos os municípios? Desculpa, eu não quero ser desrespeitoso, mas esse tipo de proposta irresponsável, que só joga para a plateia, não contribui com a política e não contribui com nenhuma classe profissional. Obrigado, candidato. Finalizado esse segundo confronto do bloco, eu agradeço aqui a candidata Niuli, que agora retorna à sua poltrona. O candidato Zé Paulo fica no púlpito, por favor, e para perguntar a candidata Emília Correia, que deve se aproximar e ocupar o lugar aqui do púlpito. Por favor, candidata. Lembro aos dois que é necessário muita atenção aos tempos. Candidato, o senhor tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Candidata Emília, a senhora tem um histórico no município de Aracaju. E quando defende bandeiras como segurança, educação, saúde, traz à tona a necessidade de se avaliar esse seu histórico. Enquanto a senhora esteve na Câmara de Vereadores, minha pergunta é, quais propostas que a senhora fez ou que postura a senhora adotou para melhorar essas áreas, saúde, segurança e educação, por exemplo? Candidata, a senhora tem 2 minutos para responder a pergunta. Em primeiro lugar, eu preciso cumprimentar todos os aracajuanos e aracajuanas. Boa tarde. Quero agradecer nesse momento, quero agradecer primeiramente a Deus, que foi Ele que me conduziu aqui juntamente com o povo, que pela classe política certamente não estaria aqui. Sou defensora pública aposentada, sou advogada, vereadora e estou à disposição, sim, do povo de Aracaju. Sou mãe, sou mulher, sou esposa, sou avó, melhor título que eu pude receber na minha vida. Então, candidato, respondendo à sua pergunta, é muito importante que a gente se preocupe principalmente com a saúde de Aracaju, que está verdadeiramente um caos. É só as pessoas se dirigirem às UBSs e vai constatar isso. Lá falta absolutamente tudo. Falta uma medicação simples, falta um médico, falta o especialista, falta a fralda para o idoso. Então, tudo isso tem sido totalmente agressivo à nossa comunidade. E nós não queremos isso. Nós defendemos uma saúde que tenha essa responsabilidade, esse acolhimento. Nós vamos estar ali, dentro desse projeto, nós vamos estar na construção, só temos 2 hospitais. Vamos construir mais um hospital na zona de expansão, de pequeno porte. Temos uma necessidade ali de ampliação dos serviços da Lourdes Nogueira, e vamos fazer isso, ampliando o serviço para a questão da Hospital da Mulher, sendo também Hospital da Mulher e Hospital da Criança. Tudo isso vai ser feito porque nós vamos saber fazer. Isso é fácil de fazer quando não se corrompe, quando não se desvia dinheiro, quando não se faz contrato superfaturado. Com certeza nós iremos fazer porque a gente sabe da dor do povo. Venho da Defensoria Pública que me mostrou isso. Candidato Zé Paulo, o senhor tem 1 minuto e meio para a réplica. Bom, primeiro eu quero dizer que a candidata não respondeu à minha pergunta. Então, como terá uma nova oportunidade, eu gostaria de ouvi-la respondida. Segundo, um dos problemas da saúde de Aracaju é a falta, ou melhor dizendo, é o equívoco na escolha dos gestores. Em Aracaju, se vai a um posto de saúde, a situação com a qual o aracajuano se depara é a de um servidor que é parente de um vereador, de um diretor de posto que é parente de um vereador, que é amigo de um secretário. Isso não é um critério de escolha para qualquer cargo público, sobretudo de direção. Então, o que o Partido Novo não só defende, como vem aplicando em todos os municípios que administra, inclusive no estado de Minas Gerais, é uma escolha com base no critério técnico ou no critério meritocrático. Tem que se escolher preferencialmente, dentre os servidores, aqueles que demonstrem aptidão para controlar o posto de saúde. E um servidor que controla um posto tem a primeira de todas as obrigações, é de tratar bem ao cidadão que precisa, já chega lá numa situação vulnerável, porque, afinal de contas, com um problema de saúde, e tem o direito de receber um tratamento digno. Fecho aqui, então, minha participação nesse momento, dizendo que escolha
de pessoas adequadas para exercer as funções-chave. São o primeiro e decisivo passo para que a administração deixe de ser amadora e passe a prestar um serviço de qualidade ao seu cidadão. Candidata Emília, a senhora tem 1 minuto e meio para a tréplica. Então, eu tenho que concordar com o candidato. Candidato, olhe, temos propostas de concurso público para essa área, temos propostas de valorização para os médicos, para os enfermeiros, temos propostas também de humanizar esse tratamento, e isso falta demais. A gente, como vereadora, eu tenho recebido várias situações que são legítimas do usuário, que chegam pedindo a um vereador para resolver um problema de um exame, pedindo a um vereador para resolver uma questão que deveria estar à disposição dele. Então, nós somos, sim, também a favor dos técnicos assumirem as pastas. Inclusive, a nossa prefeitura futura não está loteada entre os políticos, como algumas já estão, de algumas candidaturas. A nossa prefeitura está livre para atender os usuários, com os técnicos, com o formato de acolhimento, de respeito, inclusive a comunidade LGBT. Na nossa proposta tem uma parte na saúde que é dedicada exclusivamente para a comunidade LGBT, que merece respeito, que merece acolhimento, e eles sofrem muito quando chegam nesses ambientes de trabalho. Muitas coisas hostis, e eles são pessoas e sofrem e precisam desse acolhimento por direito. Então, nós vamos fazer uma gestão humanizada na saúde, trazendo os técnicos, trazendo os médicos, construindo espaços, tudo isso de forma planejada. Obrigado, candidata. E chegamos ao fim do terceiro confronto do bloco. Eu agradeço ao candidato Zé Paulo, que agora retorna à sua poltrona. A candidata Emília Correia fica no púlpito e fará perguntas ao candidato Luiz Roberto, que deve se aproximar agora e ocupar o lugar do púlpito. Candidata, Luiz Roberto aí, candidata, a senhora tem 30 segundos para formular sua pergunta ao candidato. Candidato, a minha pergunta para o senhor é qual a sua visão para solucionar o caótico sistema de transporte público aqui em Aracaju? Que o que nós vemos o tempo inteiro são quase 16 anos da gestão que o senhor quer dar continuidade, das pessoas sofrendo no transporte público, as mulheres sofrendo, muitas vezes, assédio, ônibus sucateados. Eu gostaria de saber qual é o seu projeto no transporte público de Aracaju. Candidato, o senhor tem 2 minutos para responder. Primeiramente, desejar uma boa tarde para todas e a todos que estão nos assistindo nesse momento. Agradecer a TV Atalaia pela realização desse debate. Com certeza, candidata, não será indo até a cidade de Maceió verificar um sistema que é totalmente diferente do sistema aplicado na nossa cidade. O nosso sistema é integrado, ele é composto por um consórcio que atende a 4 cidades. Você sai com uma passagem hoje de Nossa Senhora do Socorro, você circula em Aracaju, Barra dos Coqueiros, em São Cristóvão. O sistema que a senhora foi ver em Maceió, ela atende tão somente a Maceió. Para você sair de Maceió para Marechal Deodoro, que fica na Grande Maceió, você tem que pagar outra passagem. Além disso, a candidata esquece que nós temos agora uma licitação em andamento. Pouco importa o período que transcorreu para fazer a licitação chegou, os envelopes já foram abertos, as empresas já foram selecionadas, tudo dentro da maior legalidade. E você, que tanto cobrou a licitação do transporte público, hoje fala contra a licitação do transporte público. Ou seja, quem não está preocupado com a situação do transporte público é você. Nós estamos e continuaremos a execução desses contratos do fechamento da licitação, para que a gente possa modificar a história do transporte público em Aracaju, renovando as frotas, que só foi renovado 30% dos 440 ônibus da nossa frota, ampliando o atendimento, trazendo mais conforto para os usuários, ar-condicionado, Wi-Fi, carregamento, tudo que é necessário para que se tenha um novo padrão do transporte público aqui em Aracaju, mas olhando para Aracaju, para o sistema existente na nossa cidade e conseguindo, inclusive, reduzir valores de subsídio, porque agora os 4 municípios assumirão o subsídio necessário para manter o preço da passagem no patamar que ela se encontra.
Ok, candidato. Candidata Emília, a senhora tem 1 minuto e meio para a réplica. Eu vou me dirigir ao povo de Aracaju. Uma licitação que aconteceu tardia, que cobramos mesmo, mas cobramos muito. Aconteceu de forma tardia, no apagar das luzes do governo municipal depois de 16 anos. Uma licitação equivocada, que traz uma passagem mais cara para o aracajuano e aracajuana. Uma licitação que o povo vai pagar 2 vezes. Foram 126 milhões que vai sair do bolso do povo. E essa passagem ainda vai ser mais cara. E mais, uma licitação que foi contestada pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Mas, lamentavelmente, é desse jeito que essa gestão, que o senhor quer dar continuidade, que eles querem empurrar para o povo de Aracaju. A senhora que está em casa, por exemplo, já pensou, na sua vida, todos esses 16 anos, até antes também, não teve uma melhoria no transporte público de Aracaju. E agora se defende a licitação que nós tanto queremos, mas essa licitação só favorece as empresas de ônibus, não favorece a você, usuário. Lá em Maceió, independente de qualquer coisa, a passagem é mais barata, o ônibus tem ar-condicionado. Na nossa gestão, o ônibus vai ter ar-condicionado, a passagem vai ser mais barata, que nós vamos lutar por isso. Embora todo esse processo licitatório aí, que eles, de forma equivocada e em cima da bucha da urna, resolveram fazer, nós vamos dar um jeito, porque a gente sabe os caminhos. Fim de tempo. Candidato Luiz Roberto, o senhor tem 1 minuto e meio para a tréplica. Veja, a candidata traz propostas de melhoria para os aracajuanos e aracajuanas em relação ao transporte público, utilizando justamente a licitação que está em andamento, porque os contratos serão executados a partir do encerramento, trazendo tudo isso que ela disse. Ela só esquece de falar é que o preço da passagem em Maceió é menor porque ela não tem um sistema integrado, né? E a questão orçamentária, ela é muito importante. Quando você retira dinheiro do orçamento, ou quando você coloca dinheiro no orçamento, você tem que saber o que é suplementação, você tem que saber o que é remanejamento, para que você possa atender. A planilha que está lá na licitação e que a candidata não conseguiu enxergar, se nada fosse feito relacionado a subsídio, aí sim a passagem do ônibus poderia chegar a R$ 8,16. É justamente a licitação com os critérios estabelecidos, que foram contestados pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas. Esqueceu a candidata que liminares foram e derrotaram as cautelares concedidas e nenhuma liminar foi concedida pelo Ministério Público. Ou seja, a licitação atende os requisitos da legalidade, atende os parâmetros da Lei 14.133 e tenho certeza que trarão benefícios consideráveis para o transporte público da nossa cidade. Obrigado, candidato. E finalizado esse 4º confronto direto entre os candidatos, eu lembro que o primeiro grande debate da TV sergipana com os candidatos ao cargo de prefeito de Aracaju também está sendo transmitido pelas rádios Nova Brasil, Transamérica e Cidade de Simão Dias, pelo canal da TV Atalaia no YouTube e pelo portal A8SE. Eu agradeço a candidata Emília Correia, que deve retornar à sua poltrona. Por favor. O candidato Luiz Roberto fica no púlpito e fará pergunta agora à candidata Daniele Garcia, que deve ocupar o lugar agora aqui no púlpito. Lembra os dois que é necessário atenção aos tempos. Candidato, o senhor tem 30 segundos para formular sua pergunta. Boa tarde mais uma vez, candidata. Eu tive o cuidado e o zelo de verificar todos os planos de governo que foram elaborados e apresentados à sociedade pelas candidatas e pelo candidato aqui presente. No seu plano de governo, que foi muito superficial, eu não vi nenhuma proposta específica, né, que venha a avançar as questões da educação na nossa cidade. Quais são os seus projetos para a educação em Aracaju? Candidata, a senhora tem 2 minutos para responder a pergunta do candidato. Boa tarde a todos que nos assistem, nesse que é mais um ato da democracia e a gente precisava estar presente aqui para debater propostas. Candidato, eu sou filha de professora, uma professora da rede pública estadual. Minha mãe sempre prezou muito pela educação. E a gente sabe desde cedo que somente a educação poderia ter nos trazido até aqui, até esse momento. Sou delegada de polícia hoje por tudo que a educação
me deu de base, sendo aprovada num concurso público para ocupar esse cargo. É óbvio que a educação é uma prioridade na nossa gestão. A gente sabe o quanto a gente ainda patina nos índices do IDEB, o IDEB que leva em consideração as aptidões de português, de matemática, mas também a aprovação das crianças e jovens nas escolas públicas. O que a gente prevê na educação, candidato, no nosso programa de governo, é a participação efetiva daqueles que fazem a educação na ponta, que são os professores. Chamar os professores para discutir, junto com a gestão, soluções para que a gente consiga aumentar ainda mais o IDEB, e tivemos um aumento agora, mas temos muito que avançar, ainda estamos abaixo da média nacional, é crucial para que a gente consiga índices favoráveis para esses jovens, essas crianças. A educação, ela pode condenar o futuro dos nossos jovens se ela não for cuidada com afinco. Então, essa é uma preocupação, sim, nossa. A gente precisa trabalhar as escolas em tempo integral, as creches, prover as creches para as crianças. A gente tem um déficit de creche muito grande e tudo isso está previsto no nosso plano, se de forma sintética, mas muito dentro da nossa vontade e da nossa coragem de fazer. Candidato Luiz Roberto, o senhor tem 1 minuto e meio para a réplica. Veja, candidata, Aracaju passou por uma verdadeira transformação na educação nos últimos 2 anos. Tanto prova maior que o IDEB saiu de 5 para 5,2, sendo a 3ª capital do Brasil que mais cresceu e a 1ª do Nordeste. O projeto Escola Tec, que atende e vai atender os 33 mil alunos matriculados na nossa rede de ensino, já recuperou algo em torno de 33 escolas, está em recuperação de mais 13 da nossa rede de escolas, que contemplam 79 escolas do ensino infantil e do ensino fundamental. 46 do ensino fundamental e 33 do ensino infantil. É uma verdadeira resolução. Todos os nossos alunos receberão laptops com Wi-Fi embutido, não só para o seu aprendizado, mas nas nossas escolas tem agora ar-condicionado, tem Wi-Fi, tem tela interativa, laboratórios, tudo para que a gente possa oferecer e ofertar uma educação de qualidade para os nossos alunos. E isso vai continuar com o nosso centro de formação continuada para os professores, prosseguindo com a recuperação, a reestruturação de todas as nossas escolas, que com certeza não é só o acesso à escola, mas vai melhorar muito a retenção e os resultados da alfabetização e do aprendizado. Eu não tenho dúvida disso. Candidata Daniele, a senhora tem 1 minuto e meio para a tréplica. Candidato, é louvável tudo isso, mas a gente precisa pensar em educação desde o princípio. A primeira infância é importantíssima. E a gente ainda continua com um déficit gigante de creches na nossa cidade. Apenas 20% das nossas crianças estão nas creches. A gente precisa recolocá-los. As mães não podem ter que escolher entre serem trabalhadoras ou mães, porque elas não têm onde deixar essas crianças. A gente tem muito que avançar nos índices de educação. E repito mais uma vez, a gente precisa chamar o professor para discutir com a gente esses projetos. A grande reclamação dos professores e da educação municipal é eles não poderem participar da construção disso. Então, são trazidos institutos, ONGs nacionalmente conhecidas ou internacionalmente, mas sem a participação desses professores. Eles querem estar lá construindo a solução da educação para os nossos jovens. Mas, repito, mais uma vez, não dá para pensar em educação construindo escola apenas porque somos demandados pelo Ministério Público ou esquecendo das creches. A gente precisa pensar em como alocar essas crianças, para que essas mães possam trabalhar, para que a gente possa ter uma produtividade maior na nossa cidade. E penso que a gente está em um déficit muito grande ainda, e essa gestão já teve tempo suficiente para isso. O que fazer? Vamos construir novas creches, vamos utilizar-se de PPPs para que as crianças sejam colocadas em creches, mas alguma solução tem que ser dada para que essas crianças estejam, para que seja garantido o direito das crianças. E é um direito hoje constitucional, reconhecido pelo STF, que é um direito de todos os pais terem os filhos em creche, que não seria uma obrigatoriedade do município, constitucionalmente falando, mas numa decisão do STF, isso já se confirma. Finalizado esse 5º confronto do bloco, eu quero aqui agradecer ao candidato Luiz Roberto, que agora retorna à sua poltrona. Obrigado, Luiz Roberto. A candidata Daniele Garcia fica no púlpito e vai fazer perguntas agora a candidata Candice Carvalho, que deve se aproximar, já se aproximou, e ocupar o lugar aqui no púlpito, não é, Candice?
Então, candidata Daniele, a senhora tem 30 segundos para formular sua pergunta à candidata Candice. A senhora tem 2 minutos depois para responder, mas primeiro vamos à candidata Daniele. Candidata, sabemos que a Guarda Municipal é uma força importante, né, na segurança pública do nosso município. Constitucionalmente, ela tem um papel apenas de guarda de prédios públicos, mas com o Estatuto Nacional das Guardas, elas passam a trabalhar como forças de segurança, forças complementares de segurança pública, junto com as polícias civil e militar. E eu gostaria de saber quais são os projetos que você tem para intensificação, para fortalecimento dos trabalhos da Guarda Municipal no nosso município. Bom, eu queria voltar para a população de Candice, por favor. Perdão. Eu queria voltar para a população de Aracaju, que eu acabei não me apresentando. Eu sou Candice, eu sou jornalista, mãe de uma menina de 13 anos. Estou aqui como candidata à Prefeitura de Aracaju do Partido dos Trabalhadores, com apoio do presidente Lula. E, diante disso, eu vou voltar, candidata Daniele, é uma questão que foi da pergunta que a senhora fez ao candidato passado, que eu tenho um tempinho e eu quero falar. Quando se fala do IDEB, a questão do IDEB ela é tão importante que há uma comemoração em relação aos números, só que quando a gente olha a educação infantil para o fundamental, há uma queda no desempenho, há uma involução, quer dizer que a criança dentro da sala de aula, ela aprende menos, isso não dá para entender. Um outro ponto é que existe um programa do governo Lula chamando Programa Nacional Criança Alfabetizada. Sabe o que acontece? A Prefeitura de Aracaju nem se cadastrou, levou 7 meses, só veio se cadastrar agora. A gente precisa entender por que só acontece isso perto de uma eleição e ainda dizem que querem avançar. Só que na questão da Guarda Municipal, eu estive sentada com os representantes da Guarda Municipal, acredito que a senhora também. A segurança pública sempre é uma questão importante para a população, especialmente, candidata, nos pontos de ônibus. As pessoas sofrem muitos assaltos naquela localidade e para a gente controlar essa situação é preciso haver essa valorização da Guarda Municipal, um reconhecimento do trabalho deles e abertura de vagas, sim. A gente tem uma defasagem com cargos comissionados que merecem o nosso respeito, mas uma defasagem de concurso e que a gente precisa, sim, trazer isso à tona para que a Guarda ela cubra todos os bairros da capital. Para além disso, nos bons tempos do PT, você aí de casa, você sabe que a gente tinha um policiamento comunitário. Era tão seguro quando as pessoas podiam contar com a guarda ali próximo da sua casa. O que acontece hoje é a guarda, ela fica muito submetida às polícias, não há uma integração. Esse trabalho integrado candidata. É fundamental. Candidata Daniele, a senhora tem 1 minuto e meio para a réplica. Candice, só me permita discordar de você quando você diz que não há essa integração. A integração há sim. A minha experiência como delegada, especialmente como delegada plantonista, nós tivemos muitos casos de sucesso de atuação da Guarda Municipal no combate às drogas, no combate ao armamento. E eles, então, têm uma parceria muito grande com a gente. Só que as guardas municipais, eles dependem muito do gestor público, né? Porque, como eu falei, se constitucionalmente elas foram pensadas apenas para guarnecer locais públicos, hoje elas têm uma outra função, que é de auxiliar a segurança pública. E a gente sabe que as rondas, a Ronda Maria da Penha, os grupamentos especializados da Guarda Ambiental, a Guarda Escolar, elas podem muito melhorar a segurança, os índices de segurança no nosso município. E é para isso que a gente discutiu com as guardas plano de carreira, para que eles sejam devidamente valorizados. Ainda existe na carreira da Guarda Municipal aqueles servidores que entraram antes de 88 e que têm uma situação precária se relacionada com os demais que entraram por concurso, mas que precisa ser resolvida. Nós temos a questão salarial, de valorização da guarda. Eu tenho certeza, e isso aconteceu com a gente na polícia, quando nós passamos a ser muito mais valorizados, o serviço prestado passou a ser outro. Os índices de segurança pública caíram bastante, os índices de crimes violentos. Então, a gente precisa, sim, utilizar a guarda como força auxiliar das forças policiais para promover a segurança de todos os municípios de Aracaju. Candidata Candice, a senhora tem 1 minuto e meio para a tréplica. Candidata Daniele, povo de Aracaju, aracajuano e aracajuano. A valorização, a abertura de concurso público, a estruturação das carreiras de todos os servidores públicos, não apenas da Guarda Municipal, isso está no nosso plano Aracaju na medida certa. Porque a gente saiu ouvindo, candidata, todas as pessoas, todos os sindicatos, todos os servidores, para que a gente compusesse uma proposta vinda das mãos das pessoas que compõem a nossa cidade, que isso não é uma realidade aqui em Aracaju. E aí, diante disso,
eu trago essa informação de que a gente vai trazer o orçamento participativo, minha gente. Você já viveu os bons tempos do PT e sabe como é importante a gestão chegar à sua comunidade, seja presencialmente, seja virtualmente, e o uso da tecnologia, candidata, também pode servir para auxiliar a Guarda Municipal. Então, a gente também tem uma proposta de tecnologia em favor da cidade. Então, o orçamento participativo vai ajudar para que o policiamento na sua área, na sua comunidade, na sua rua, ele seja efetivo, conte com o respaldo necessário e evite essa situação de insegurança permanente aqui em Aracaju. Tá bem, candidata, eu quero agradecer aqui aos candidatos, às candidatas, e finalizando o primeiro bloco de confronto diretos entre os postulantes ao cargo de prefeito ou prefeita de Aracaju. Vamos, então, neste momento, ao primeiro intervalo comercial.